Olá, eu sou a professora Alcione, coordenadora do projeto Formação de Revisores de Texto da UniOeste, campus de Cascavel. E hoje vou começar uma série de 4 vídeos para falar sobre a questão do fenômeno da crase, sobre o uso do acento grave. Tenho visto muitos revisores deixarem passar alguma inadequação em relação ao uso deste acento. E diferente da questão da vírgula e outras questões da língua, eu acho que crase não é, o acento grave não é um problema para se errar, porque em geral, via de regra, é muito facilmente perceptível o contexto em que nós temos a junção de dois As. Então hoje nós vamos começar essa abordagem e vai ser seguida de mais 3 vídeos que a gente vai publicar conforme a gente for disponibilizando, deixando pronto e editado. Vamos nessa? Então vamos para a nossa primeira aula sobre crase. Que temos que perceber que a crase é a junção de uma preposição mais, em geral, o artigo a. E aí nós temos uma fusão fonética que a gente representa na escrita com esse acento grave. Vamos ver um exemplo. Tenho acesso a aula sobre crase. Nós vemos aqui que temos 2 As. Esses 2 As, do primeiro a gente tem uma preposição, porque acesso pede um A de preposição, acesso a algo. E o segundo A é um artigo, a aula sobre crase. Na escrita, então, vamos usar o acento grave para indicar que houve essa fusão fonética. Mas por que eu disse que, em geral, esse segundo A é um artigo? Porque ocorre casos, por exemplo, como eu vou mostrar aqui, em que o segundo A não é artigo. Vejamos, uma preposição a mais o pronome iniciado por a aquela. Ocorre a mesma crase, o mesmo fenômeno, crase na fonética, e a gente usa na escrita o acento grave. Por exemplo, tive acesso a aquela aula sobre crase. A gente tanto vai falar como vai escrever, tive acesso àquela aula sobre crase. E aqui também usaremos então o acento grave. Basicamente é uma questão de regência, tanto do nome, o nome aqui entendido como substantivo, adjetivo ou advérbio, são nomes que pedem a preposição a, quanto do verbo, verbos que pedem a preposição a. Se o termo regido começar com a também, nós temos então o fenômeno da crase. Vamos exercitar com o masculino. Temos preposição a mais o artigo o, nós teremos então ao. Isso tanto na fala quanto na escrita. Exemplo. Vamos usar um exemplo com o verbo ir. Se eu vou a algum lugar. Então, esse verbo pede a preposição a. Então, vou a o mercado. A gente não vai dizer assim, vou a o mercado. Também não vai escrever assim. Vou, termo regente, pede a preposição a. Aí eu junto a com o ao mercado. O mercado, então, o mercado é o termo regido. E vamos ver com o feminino. Tem a preposição a mais o artigo a, então temos uma junção, uma crase que eu marco com acento grave. Continuamos com a regência do verbo ir. Eu vou a, preposição pedida pelo verbo, a UniOeste. Então aqui eu tenho o termo regente, eu junto então esses 2 As na escrita, marco com acento grave essa junção. Então vou a UniOeste, termo regido. Então, o que ocorre? A crase é uma fusão, é um fenômeno fonético. E o acento grave é a forma como a gente marca esse fenômeno fonético na escrita. Agora vamos para um exemplo com um nome pedindo preposição. Temos a preposição a mais, vamos usar o masculino aqui. De novo, ao, e vamos recorrer ao termo referência. Referência é substantivo. Se eu faço referência a alguma coisa. Ou seja, esse substantivo pede um complemento nominal iniciado pela preposição a. Então, fiz referência ao trabalho acadêmico. E aí, fiz referência ao trabalho acadêmico. E no feminino? A mesma questão, então, usando aí o acento grave. Vamos novamente usar o substantivo referência. Fiz referência à vida acadêmica. Fiz referência, termo regente, à vida acadêmica, termo regido. Então, resumindo,
A crase é uma fusão, portanto, é um fenômeno fonético. E o acento grave é a forma como a gente marca esse fenômeno fonético na escrita. Então, a gente pode perguntar, o A tem crase? Bom, ocorre o fenômeno da crase e o A tem acento grave. Mas também não há nenhum problema da gente dizer o A tem crase, não tem crase, é craseado, não é craseado. Eu mesma faço esse tipo de pergunta, apesar de saber que crase é fenômeno fonético e não uma marca gráfica. É mais ou menos como a gente saber que quarentena se aplica a quem está com suspeita do vírus ou quem está com o vírus. Mas a gente usa de forma geral, quarentena, estou em quarentena, na verdade estou em isolamento. A gente usa um termo pelo outro, tá tudo certo também. O importante é a gente saber usar esse acento na escrita, porque na oralidade a gente usa a crase o tempo todo sem nem perceber. Então nessa videoaula nós falamos de forma geral o que é o fenômeno da crase e como é que a gente realiza, explicita esse fenômeno na língua escrita, que é com o uso do acento grave. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre umas formas de a gente fazer alguns testes para a gente perceber se há aí uma crase ou não. Então, fique com a gente para assistir a sequência dos 4 vídeos sobre esse assunto. Um abraço e até lá!